18:09 no ar o Vale Esportes, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. O Vale Esportes nos nossos canais no YouTube tem oferecimento da pizzaria e hamburgueria o Val. Vale Esportes é futebol de primeira. A glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors. Decisão Libertadores 2023. Sábado 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz Supermercados é super econômico. Sassá Fitas. Tudo para fabricantes e calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Judebalas e produtos Andev, feitos com amor. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais R$5.000. É um Renault Kwid zerinho mais 5.000. Um Kwid mais 5.000 é demais. E mais R$15.000 do primeiro ao terceiro sorteio. 5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais R$5.000 no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas R$5. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Estamos nós aqui no Vale Esportes, do timaço da Vale FM. E quem tá aqui ao nosso lado é ele. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, João Filho. Noite boa. Boa noite, Jadé Guga. Boa noite, Marcão. Boa noite. Aí, tá vendo como é que se responde, JF? Aprenda com Jader Guga. Noite boa. Que é um gentleman. É um homem que invade, né, Delsa? É o invasivo. É o invasivo Jader Guga. Papai, Delsa, não deu pro Fortaleza não, mas o tricolor lutou até o fim, né, Delton Fiquei Sá? triste, Marco Valério. Eu tava torcendo pelo Fortaleza. Massa. Lutou até o fim, não deu, né? Não deu. É massa, Não né? deu. Lutou. Não, triste eu não fiquei não. Eu tava torcendo pro Fortaleza porque é um representante do futebol cearense, como se fosse o Ceará, o Ferroviário, né? Qualquer clube da capital também torceria. Eu acho, assim, eu queria muito. Seria o primeiro título internacional de grande expressão do futebol nordestino, né? Qual seria o primeiro título de expressão? É a segunda a competição mais importante da América do Sul, né? Colocamos assim, depois da Libertadores. Daria ao Fortaleza o direito já de Libertadores para o ano que vem direto, né? Para disputar a competição. Seria importante. Direto para a fase de grupos, né? Da fase de grupos, exatamente. Libertadores do ano que vem. E assim, cara, existe um aspecto que eu levo em consideração, que hoje os bons desempenhos dos clubes que representam suas federações, eles dizem respeito a uma pontuação que empurra as federações no ranking da CBF. E se o Fortaleza ganha essa Sul-Americana e se mantém aí onde ele está posicionado, entre os principais times do futebol brasileiro no final do ano, e o Fortaleza melhora uma posição, o Ceará, a Federação Cearense de Futebol, pode ganhar mais uma posição no ranking nacional. Ou seja, quanto mais cabra, mais cabrito, né, O que é que isso representa? A possibilidade de mais uma vaga de Série D de brasileiro e mais uma vaga de Copa do Brasil. Nós estamos falando de mais clubes disputando competições nacionais. E um detalhe, Delto, quando você tem um clube assim expoente, como está sendo o Fortaleza, querendo ou não, você puxa os demais, porque o nível do futebol começa a melhorar. Atrativo, o campeonato estadual, ele tem os olhares dos outros dos grandes centros. O Barbalha vai enfrentar o Fortaleza. Digamos que esse jogo, a gente vai esperar a tabela ainda, digamos que esse jogo fosse aqui. Já pensou um campeão sul-americano aqui, Um passarinho pousou numa galha que eu conheço ali, Marco Valério, e esse passarinho disse que é Fortaleza e Barbalha. Na Arena Romeirão. Tô ligado também, tô ligado. Tem um Aí era muito melhor o Fortaleza vir como campeão, né? Até pra valorizar mais o jogo. Rapaz. Seria melhor pro Barbalha, né? Não é louco. Então, assim, eu também torci pra que o Fortaleza fosse o campeão. Não pelo Fortaleza em si, mas pelo futebol cearense, mas infelizmente não deu. E discordo de alguns torcedores mais fervorosos de que o Fortaleza foi garfado. Eu não concordo com isso, tá entendendo? Da história de que o gol foi irregular, da falta, do choque dos jogadores. Tanto que o jogador do Fortaleza nem reclama, ele se levanta e continua no lance. É uma demonstração tão clara de que... foi um golaço, hein? Que golaço, de que foi um lance casual de disputa pela bola, que o jogador do Fortaleza que é atingido, ele se levanta e vai pro lance, não levanta braço, não faz nenhum tipo de alusão a uma reclamação junto à arbitragem, sabe? Eu acho que, assim, faltou, na verdade, ao Fortaleza a competência ali naquele último pênalti da primeira série. Né, daquela série alternada dos 5 pênaltis que o Fortaleza tinha na mão
ou nos pés, podemos colocar assim, a possibilidade de marcar e ser campeão da Sul-Americana. O jogo foi muito igual nos 90 minutos, na prorrogação. Acho que tem até que um leve predomínio ali, um pouquinho da LDU e tal, mas o Fortaleza era mais agudo, mas eu acho que o Fortaleza poderia ter tido melhor sorte naquelas penalidades. Na situação que estava, no último pênalti para ganhar, ficar com o título, perder 2 em sequência, né? Que perdeu aquele, foi para a alternada e aí ficou sem um título lamentável. Eu estava torcendo muito pro Fortaleza. Bom, mas é claro que o respeito é muito grande pelo Fortaleza, tanto é que a sua torcida fez uma festa muito grande no retorno ontem à nossa capital, e daqui a pouquinho o Kilmer vai trazer essa repercussão do vice-campeonato do Fortaleza. Não veio o título pro futebol cearense, mas claro, uma participação muito meritória do tricolor do PC. 18 horas e 19 minutos, 6h19, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Amanhã, último dia do mês de outubro, para você aproveitar as condições especiais da Novo Rio. Perca tempo não, corra amanhã cedinho, vai para Novo Rio para sair de Chevrolet 0 km com as condições especiais que o amigo Roberto, gerente da loja, e toda a sua equipe tem lá preparadas para você sair com o seu Chevrolet 0 km. Tá legal, então, estamos aqui no nosso canal no YouTube. Alô, galera que acompanha o canal Rádio Vale FM 99 Oficial, a transmissão do programa, as imagens aqui dos estúdios, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, que tem promoção toda quarta-feira. Mas não deixe de aproveitar não, rapaz. Eu passei no Val no último sábado, Delton é gente demais. Rapaz, o negócio lá tá bonito, viu, Delton? Né, Como tu é doido, homem? Todo mundo esperando a pizza deliciosa. Além disso, esfirras, lasanhas, beirutes. Dá gosto de ver. Pizzaria e Hamburgueria Oval. WhatsApp 98842-9514. Agora eu quero falar da Sol Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia. Onde é, meu amigo? É na Sol Fumê Service, Rua José Marcos, número 408. O telefone é o 988054899. A organização é do Edilson, o doutor do fumê. Conosco também ESC Cursos. Enriqueça o seu currículo, aumente as chances de ser admitido fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muito mais. E você aí, alô galerinha, se preparando para o Enem, para vestibulares, galera que vai se preparar também para concursos públicos. Concurso pela frente, tem sim. E tá tudo lá no ESC. Informações no site esccursos.com.br ou através do telefone 3571-3487 ou ainda pelo WhatsApp 99982-2476. Eu falei ESC Cursos do Ejaildo Carvalho. Agora eu quero falar da Casa Com. A casa é sua, meu irmão. Na Casa Com você tá construindo, tá reformando, tá chegando novembro, mês do Black Friday. Na Casa Com já vai antecipar ofertas para você aproveitar, meu amigo, e sair com as melhores condições, os melhores produtos, a entrega mais rápida da cidade, tintas, revestimentos para você, luminárias, tá certo? Tem também material elétrico, hidráulico, tudo isso na Casa Com. A casa é sua. É isso mesmo, novembro tá chegando, com ele o Esquenta Black Friday da Casa Com. A casa é sua. Conosco também Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados. Trabalhando com material de excelente qualidade. Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 99855-4193. E atenção, comunicado importante. Amanhã, terça-feira, dia 31 de outubro, estaremos funcionando para o almoço. Mas na quinta-feira, dia 2, feriado,
será fechado. Sabe aonde, Marco Valério? Aonde, Delsa? Na churrascaria Mão de Vaca. Então amanhã você pode ir na terça-feira, que geralmente é a folga da rapaziada. Amanhã a churrascaria Mão de Vaca vai abrir pro almoço. Mas na quinta-feira, no feriado, estará fechada para o público, tá certo? É o comunicado importante da churrascaria Mão de Vaca. Beleza, Delton Sá. Conosco também Motel Imperial, novos apartamentos, muito mais aconchegantes. Rapaz, tá todo mundo falando bem do Motel Imperial, hein? Os Olha apartamentos aí. de luxo, rapaz, pra você ser atendido com toda excelência e total discrição e privacidade. Confira já os apartamentos no Instagram, @Motel Imperial Oficial. Fica no bairro Antônio Vieira, Rua Engenheiro José Walter, 280. A direção é do grande desportista André Lemos. Aliás, sábado, Delton, encontrei com o presidente do Guarani, o Zé Ivan, e o André Lemos, buscando apoio pro time rubro-negro aí para a próxima temporada. Parabéns aí ao André por todo esse empenho e dedicação ao Guarani. Agora eu quero falar, Marco Valério, da Gênesis Solar. Se você tá cansado, meu amigo, de toda vez quando chega aquele rapaz fazendo a leitura da energia na sua casa, você se treme todinho, com medo do cabo chega lá e vê aquela conta, você fica nervoso. E nesse calorão, hein, Delton? Pois é, rapaz, você fica nervoso. Homem, para com isso, homem. Liga pro meu amigo Luciano Carvalho. Aí vocês colocam a geração. E tá bem mais barato, viu, Marco Valério? Tá bem mais barato o preço. Tem as ofertas aí imperdíveis da Gênesis Solar pra você, meu amigo, pra você colocar a geração de energia solar na sua casa. Fala com o Luciano Carvalho, 981237956. Luciano, não esquece de me responder, Luciano, 981237956. Legal, Delton. Nesta semana, o Cariri da Sorte, meu amigo, tá demais. Que tal realizar o sonho do carro 0 km pagando apenas R$5? Apenas R$5. É o troquinho do pão, Delton. É. Foi pra mercearia, pro mercantil, pra farmácia. R$5, homem. O que é que você faz com R$5 na vida? Comprar o Cariri da Sorte. Tem um Renault Kwid mais R$5.000 no quarto sorteio. Tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio. Tem ainda 10 rodadas e R$500 o Giro da Sorte, que é pelas dezenas, bem rapidinho. E o título dessa semana, repito, só custa R$5 e vem com dupla chance. Compre já o seu Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Marco Valério, deixa eu mandar um abraço pra uma dupla aqui. Eles saíram, é uma dupla de dois, saíram juntos, Marco Valério. Foi? Saíram no carro aí. Quem? Pra fazer uns investimentos, Marco Valério. Henrique Vidal e quem mais? E Boninho. Que conversa! Tô dizendo pra tu, estão juntos. Henrique Vidal e Boninho. O que você acha? É do carro de Rapaz. É do carro de quem? Eu acho que é no carro do Henrique. Rapaz. Boninho. Agora eu quero falar, meu amigo, da Dourados. Você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata, níquel, com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacadas e pagamos à vista. Não perca tempo. Precisa nos conhecer, meu amigo. Fazer um bom negócio. Sabe por quê? Porque a Dourados é parceira do seu negócio. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp 999933031. Instagram @DouradoJoias com 2 S no final. Conosco também Grage Veículos. Compra, vende, troca, financia seu carro seminovo. A Grage Veículos realiza o seu sonho de fazer com que você tenha seu veículo próprio, né? Que maravilha, é a sua conquista lá na Grage Veículos, que faz tudo para fechar um bom negócio para você. É a melhor negociação e financia o seu veículo, se for o caso, com as menores taxas na hora da troca, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. A Grage Veículos fica na Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente
é a nossa meta. Agora eu quero falar da Glam Moda. Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos e carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio caratense. Para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Crato, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Tá certo, Delton Pinheiro Sá. Marco Valério, sim. Fran Pereira apareceu por aí, não? Não apareceu não. Fran Pereira, só 4 da manhã. Instituto Juazeiro Bom de Bola. Voltado para o esporte e educação, principal alvo, atendimento a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e aquele trabalho na área social e esportiva através de competições como futsal, futebol, skate, basquete, envolvendo esses jovens em boas práticas. 5 núcleos de atendimento na nossa cidade. Lembrando que o Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Para fortalecer ainda mais, confira aí o trabalho nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Agora eu quero falar da Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você quer comprar a sua moto Honda 0 km, vai na Ares Motos, tem as melhores condições, seja através da cota do consórcio nacional Honda, seja através do financiamento do cartão de crédito ou à vista. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Aí, rapaz, como o Jucimar Leite tá bonito aqui, não tá? Tá. Ó, dê uma conferida no Instagram, Vale FM 99, informações aí da Romaria com Jucimar Leite. Jucimar Leite. Que maravilha, rapaz, que negócio Jucimar bom. Leite. Jucimar Leite. Hotel Amoarama é a casa do caribense da capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85 3304 8900. Em nome também da Alfa Vidros Vidraçaria, viu, Marco Valério? Na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias, na Avenida Praça Deraldo Castelo 320. O WhatsApp é o 998125851. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria. Conosco também produtos Panebon Pão Nosso, produzidos de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe. Tem a linha integral, light, multigrãos, aveia, 100% integral. Também a deliciosa massa para pastel tasquinha. Todos com a qualidade dos produtos Panebon Pão Nosso. Erlin tá dizendo aqui, eu tenho Motorola E13, 64 GB à vista, 579. Eu tenho Motorola E20, 32 GB, R$619. Eu tenho Motorola E22, 128 GB por apenas R$128. O que é isso? Realme C55, 256 GB. É um aparelho, né? 1.349 à vista. Eu tô desatualizado com essas coisas, viu? E tem também promoção do Redmi A1 32 GB 499 à vista. Celular Redmi A2 64 GB 549 à vista. E o Erlin disse o seguinte: tudo é pra zerar o estoque. Quer ir? Vai lá. Se quiser comprar parcelado, vai lá e negocie com meu amigo Erlin na loja da Fox. Aí você pode ir no Crato, pode ir no shopping, pode ir na Santa Luzia com o Padre Cícero, pode ir na Seminário com São Pedro. Você quem escolhe, meu amigo. Os preços lá da Fox do Erlin. Tá com tudo, hein, Erlin? Tá, esse Erlin tá doido. Tá certo. Não tá bem da cacholeta não, Marco Valério. Nem ele da Ramagem Couros. Que ele tem um negócio de uma carteira que ele vende pro povo aí, que a carteira chama dinheiro. Tá liso, sai de casa liso, bota a carteira no bolso, aí começa a receber o dinheiro, os credores começam a chegar, né? Desse jeito, não, devedores. Começa a chegar pagando. Pá, toma aqui, tá, daqui a pouco aparece dinheiro, né? A carteira, ó, cheia de dinheiro. É lá da Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei os produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. É por isso que o L nunca anda liso. É verdade, Dalton. Nunca anda liso.
Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Vem aí mais um grande vestibular da Unileão. Estude na melhor, Centro Universitário Leão Sampaio. Agora eu quero falar das Farmácias Fernandes. São 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. O atendimento especializado, grande variedade, ótimos descontos. Farmácias Fernandes presente em todo momento. Em nome também de Baleia Burger. O melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Pra você ligar e receber em casa, é só anotar o número do telefone que o João Filho vai dizer pra você. Anota, liga, pede e recebe ligeirinho, João Filho. 988-380548. Repete. 988-380548. E bota a hora, homem. 18h32, sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marco Valério. O senhor manda, pra onde nós vamos? Vamos falar do Icasa? O senhor é quem manda, eu só obedeço. Muito bem, bora falar também do Guarani daqui a pouquinho. A gente começa então movimentando a reportagem do nosso Vale Esportes. Quem vai falar do Icasa? O Verdão. Quem É um rapaz chamado Aloísio. O presidente Aloísio Vilar. Boa noite, presidente. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite, Delton Sá, pro JF também. E boa noite pra você, ouvinte, que sintoniza a Vale FM. Iniciando mais uma semana com os destaques do Icasa aqui dentro do Vale Esportes. E olha, Delton Sá, Marco, a equipe casiana confirmou no final de semana mais uma avaliação para as categorias de base do Icasa. De novo, o Icasa vai avaliar os garotos nascidos entre 2004 e 2010. Desta vez, a avaliação acontece dia 4 de novembro, é um sábado, a partir das 8 horas da manhã, ou seja, volta a ser no primeiro sábado do mês. Assim foi em setembro, no mês de outubro acabou ficando para o segundo sábado e agora no mês de novembro, no primeiro sábado novamente. A taxa de inscrição segue a mesma, R$30 para esses jogadores poderem mostrar um pouquinho dos seus talentos para os avaliadores lá no CT Praxidão. E lembrando, as inscrições vão até o dia 3 de novembro, ou seja, até a próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. E mais uma vez, a diretoria lembra que os jogadores devem evitar as cores rubro-negras, né? Vermelho com preto, para respeitar as cores, a história, a tradição do Verdão do Cariri. Portanto, Marco Valério, Delton Sá, a gente espera que seja mais um grande momento aí de avaliação no Icasa. Nas duas que aconteceram, foram mais de 200 inscrições. Vários garotos ainda estão aí, sendo inclusive reavaliados, né? O Icasa está tendo essa oportunidade de mostrar um pouquinho do seu talento, né? Os atletas estão indo lá no CT Praxedão, enfim, outros acabam não passando, vão de novo, até passar uma grande oportunidade que o Icasa oferece a esses garotos de toda a região do Cariri. E olha, o interessante, Delton e Marco, é que vem gente de todas essas cidades aqui da região do Cariri, viu? Garoto lá de longe, mas que sonha em ser jogador de futebol, vê essa oportunidade no Icasa e aí pede pro pai, pede pro um avô, pede pra um tio e vem até Juazeiro para realizar essa avaliação muito bacana. A gente espera que esse projeto continue. Em dezembro tenha mais uma vez, em janeiro, enfim, que não pare e a base do Icasa só se fortaleça com essas avaliações que começaram no mês de setembro. Sobre o profissionalismo, o Icasa agora vai a campo, vai pro mercado em busca dos jogadores para a Série B do ano que vem. Na semana passada, o técnico Leandro Campos foi anunciado, logo na sequência o Hélio Pinheiro e o Walter Bahia, e agora, claro, é o momento talvez o mais difícil, né? Mas com certeza a direção de futebol do Icasa já estava atenta aos prazos, já estava atenta a essa questão da Série B novamente ser antecipada. Eu acredito, Marco, Delton, JF, que já nos próximos dias a gente possa ter o anúncio dos primeiros atletas que vão compor o elenco do Verdão na Série B do Campeonato Cearense. Primeiro, em relação à questão da base, seria importante, né, que no futuro bem próximo, nessas avaliações que estão acontecendo, que o Icasa possa dar também visibilidade ao resultado positivo. E aí, quando eu me refiro a isso, utilizar as suas redes sociais e mostrar os bons resultados com atletas que estão sendo aproveitados, porque a partir do momento que isso acontecer, Aloísio, ele vai ser um fator estimulante para aqueles que estão acompanhando de longe
e que estão na dúvida, né? Dessa questão de vir ou não, participar ou não dessas seleções, que a partir do momento que você consegue mostrar para as pessoas que tem surtido efeito, né? Essas avaliações, isso acaba gerando, se tornando um fator motivador para outras avaliações e despertando em outros garotos de outras localidades esse interesse em estar participando desse processo de avaliação de atletas. Eu acho que é fundamental que isso aconteça, uma maneira bem transparente de mostrar aqueles garotos que estão sendo aproveitados, com vídeos, né, enfim, com imagens nas redes sociais do próprio clube, mostrando esse surgimento, essa utilização desses garotos no cotidiano da base do Verdão, né? E há um detalhe, né, Delton e Aloísio, que esse trabalho é um trabalho a médio e longo prazo. Não queira o torcedor do Icasa que o Verdão do Cariri já possa, por exemplo, revelar jogadores para o próximo campeonato que começa agora, daqui a praticamente 3 meses, 4 meses no máximo. Então tem que ter muita tranquilidade, fazer esse trabalho, disputar as competições de base na sua categoria, na sua faixa etária e deixar a coisa acontecer naturalmente. Até porque um time do tamanho do Icasa, quando joga uma Série B, joga para subir. E aí você não pode querer formar uma equipe de base e jogar a responsabilidade nesses atletas tão jovens. Talvez um ou outro possa ser pensado para participar do grupo, aquela coisa toda, participar do elenco, mas jogar a responsabilidade de um acesso nessa garotada não é o correto. Daí porque eu acredito que o Icasa fará um bom investimento contratando jogadores tarimbados, jogadores experientes, porque o Icasa já passou esse ano na Série B, não conseguiu o acesso e a gente sabe que a cobrança será muito grande pro ano que vem, Aloísio. Com certeza, a cobrança só aumenta à medida que o Icasa vai permanecendo na Série B do Campeonato Estadual. Mas enfim, vamos aí aguardar pelos nomes que vão ser divulgados. Lembrando que semana que vem tem um conselho técnico já, viu, Delton? Dia 9. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, ó. Mas você é pagodeiro? Eu? Não? Não. Não, tô perguntando se Marco é pagodeiro. Sim. Porque ele, nesse instante, ele cantou aquele trechinho da música. Deixa acontecer naturalmente. Eu cantei? Foi aí, você não disse nesse instante aí? Cantou da bexiga, viu? Tu disse nesse instante aí, Marco. Rapaz, o homem tá inspirado pra uma segunda-feira, não tá? Liso não tá não, Marco. Ele acabou de dizer aí, aquele negócio dos meninos aí, que tem que deixar acontecer naturalmente. Vai passar sexta-feira em Copacabana, rapaz. Deixa acontecer. Aí é outra história, sexta-feira em Copacabana. Marco Valério. E nós aqui, Crato e Sábado à noite assim no mesmo. Leblon. Marco Valério. Isso dá confusão, Marco Valério. Dá nada. Deixa a vida te levar, vida leva eu. Bora, Delsá. Eu tô esperando a Luísa agora. Deixa eu fechar aqui, Delton Sá, falando do Sub-15, porque naquela competição, a CFC, que o Icasa tá disputando com o Sub-13 e o Sub-15, o Sub-15 esteve em campo sexta-feira à noite e venceu o CFC 3 por 9-2. Ixi, é isso mesmo, 9-2, 5 gols do Henry, 2 do Levi Paulino, 1 do Túlio e outro do João Pedro. Sub-15, inclusive, já classificado. Boa campanha que faz aí o Sub-15, também o Sub-13 do Icasa nessa Copa CFC de Fut 7, tá certo? Tá sim. Deixa eu mandar um abraço aqui, Delton Sá. Rocha? Pro Vinícius Santos, nosso amigo radialista. Um abraço pra você, Vinícius. Alô, Vinícius, aquele abraço. É aquele rapaz bem animado, né, Aloísio? É esse mesmo, do forrozão. Gente boa, rapaz. Gente fina. Aquele abraço. Algo mais, presidente? Por hoje é só. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Estão falando aqui que estão com saudade de você. E me contaram, agora saindo um pouco do noticiário do Icasa, que você tá se preparando pro Halloween amanhã. É verdade. Que você tem uma fantasia especial. E me disseram que é de vampiro. É a fantasia de Aloysio Vilar mesmo. Bom, branco ele já é, né? Branqueiro ele já é. Falta só a chapa, né? E a capa, né? E pegar, botar um gelzinho no cabelo pro cabelo ficar em pé, né? É uma fantasia barata, né, Marco? É claro, já vem pronta, né? Ele vai se vestir do fantasminha camarada, É.
Mas ele vai de vampiro amanhã, Deus sabe. Fantasminha é mais difícil. Vai de vampiro. Vampiro tá mais fácil, tá mais acessível. Agora, se você que é um rapaz criativo, se você fosse sugerir uma fantasia pra João Filho. Rapaz. Esse Marco Alegre. Tem jeito pra Marco Alegre. Diga, rapaz. Não, pensei logo no nhonho do Chaves, mas eu acho que Halloween é outra coisa, né? Tem que ser assustador, assim. Então, alguma coisa assustadora que João Filho... Só se for a abóbora mesmo, né? Do Halloween. Rapaz. Tem aquela abóbora? Eu não vou dizer isso com o meu amigo JF. Como é o nome daquele do monstro do Iron Man? Rapaz, ali é o Ed. O Ed. Pronto, ele podia ir de Ed. É verdade. De Ed, tá. João Filho da de Ed lá no pau. Valeu, Aloysio! Valeu, um abraço. Um abraço. Valeu, tem jeito. Não, a culpa não é minha, não. É o povo que pergunta aqui no WhatsApp, pai. Vamos pro intervalo comercial? Daqui a pouco tem Guarani, tem Quilmer, tem muito mais. Vale FM. Domingo no Cariri da Sorte tem muitos prêmios para resolver sua vida. Tem um carro 0 km e muito dinheiro. No quarto sorteio do Cariri da Sorte tem um Renault Kwid 0 km mais 5 mil reais. É um Renault Kwid zerinho mais 5 mil. Um Kwid mais 5 mil é demais. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, segundo e terceiro sorteio. Mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Você pode ganhar um Renault Kwid 0 km e muito dinheiro com apenas 5 reais. É incrível. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. A glória eterna. Um quer conquistar pela primeira vez. O outro, há quase 2 décadas, conquistou a última. Fluminense Boca Juniors. Decisão Libertadores 2023. Sábado, 4 de novembro, no Maracanã. Você vai curtir tudo pelo timaço da Vale. Fluminense Boca Juniors. Oferecimento. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Diniz Supermercados é super econômico. Sassá Fitas. Tudo para fabricantes de calçados. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste. Juartes, brindes personalizados. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Grupo 3R Petróleo. Atacadão Judebalas e produtos Andev, feitos com amor. Dá pra ver na cidade, em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir. Trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Você tem mais opções. O seu carro está sem complicações.
a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM, também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E pra você pedir aquela pizza deliciosa. Como é que faz, Marco Valério? É muito fácil, Liga aí. Delton Sá. Liga para 988-42-9514 ou então você pede pelo WhatsApp, tá bom? Tem um link também, várias formas pra você pedir a pizza mais gostosa. Chega quentinha. É igual aquelas propagandas antigamente, ligou, pediu, chegou? Chegou, o queijo chega, tá derretido assim, né? Você pega o garfo assim, quando você parte a fatia, aí aquele queijo derretido, rapaz, já fica imaginando. É bom, Delton. Deu água na boca agora, viu? Deu. Com a fome da bichinha. Aquela reunião não teve nem Aquela reunião teve nem um nada, bolinho. teve um bolinho. Tu lembra de uma reunião que tinha no tempo da rádio da SEMA-M? Tinha um diretor lá que fazia reunião, quando terminava tinha um bolinho com cajuinho. Tinha um agradinho, né? um agradinho, Tinha um um agrado. Aí os meninos tiravam a barriga da miséria. Jovem, da próxima vez vamos providenciar. Delton Sá, lidere isso, Delton Sá. Vamos providenciar aí da próxima vez. Rossaninha, lidere isso. Vamos pra próxima vez. E Cássia Muniz, lidere isso. Vamos com a Agora Anderson vai. Luiz. Hã? Vamos com Anderson Luiz, chegando Anderson Luiz. Notícias do Guarani. Anderson Luiz, bota esse Guarani pra resolver as coisas, porque diz que o Lamar já tá indo pro Caucaia. E alguém me disse, que eu não posso citar o nome. Outra música, alguém me disse. Pois é, que tem um grande baluarte do Guarani que estaria conversando com o Lamar e ele disse, deixa que Lamar eu resolvo. E até agora não resolveu, não. Lamar tá com um pé e meio lá no Caucaia, Anderson Luiz. Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Boa noite, Delta, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois em relação ao nome do treinador, o Guarani ainda segue atrás de acertar essa pessoa que irá comandar o time na segunda divisão do Campeonato Cearense. Porém, sobre o nome do diretor de futebol, que será a pessoa que irá contratar esse treinador, o Guarani já está muito próximo de anunciar. E é uma pessoa que estava recentemente como treinador e fez uma bela campanha vestindo a camisa do Cariri. O João Severo deve novamente voltar ao Guarani para assumir o cargo de diretor de futebol. Rapaz, do doutor Rosenberg vai soltar Severo, rapaz. Inclusive, nesse final de semana, o João Severo esteve com o presidente Zé Ivan na cidade de Exu, fazendo avaliação de alguns atletas. Cerca de 8 atletas foram selecionados já para começarem a trabalhar nas categorias de base do rubro-negro juazeirense, que aí vai de fato definir ainda quem ficará à frente dessas categorias de base. Nos bastidores, há já alguns rumores que o João Severo já trabalha não só as categorias de base, mas também já na formatação desse elenco para o Campeonato Cearense. Inclusive conversando com algumas pessoas, pensando já na segunda divisão do campeonato. Nada confirmado ainda pelo próprio Guarani, nada confirmado pelo clube, mas a informação que nós temos é que o João Severo deve assumir novamente a diretoria de futebol do clube. Meu amigo, o João Severo é um cara que já conhece bastante o futebol cearense, né? Um cara conhecedor, pode encurtar caminhos nesse processo, né, de retorno. Conhece bem toda essa questão de bastidor, de como funciona o futebol cearense, aonde apertar, onde não pode ser apertado. Então acho que é um cara que já tem uma rodagem, uma quilometragem, tem uma expertise que pode ser muito importante nesse processo do Guarani de tentar voltar à primeira divisão do nosso futebol. Enquanto essas
toda a situação agora ele não confirma ainda o nome do João Severo, segue trabalhando nos bastidores para aquela história de arrecadar mais para formar um bom time. Nessa semana vai, de fato, ao Congresso Técnico. Na próxima semana, aliás, vai ao Congresso Técnico. Quem irá representar o time é o próprio presidente, que vai aproveitar para fazer algumas visitas na nossa capital e também conversar com o presidente, o Mauro Carmelho. Tá legal, Anderson. Tá aí, portanto, a atualização de notícias do Guarani, que trabalha nos bastidores, visando a próxima temporada. Eu acredito que quando o Guarani começar a saltar informação, vai ser tudo de uma vez só, porque o Guarani precisa dar uma acelerada na definição desses pontos. Diretor de futebol, comissão técnica, monitorar jogadores, para que o Guarani realmente possa vir forte e apagar a má impressão, a má imagem deixada nos torneios em que participou esse ano, Adelton. Concordo com o senhor. Eu vou subscrever o seu requerimento. Pronto, pois dito isso, eu vou falar de Joá Solados. Fale. Produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados. Trabalhando com material de excelente qualidade, Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone da Joá Solados, 99855 4193. Agora eu quero dizer pra você que amanhã a churrascaria Mão de Vaca, que geralmente tá de portas fechadas na terça-feira, vai estar de porta aberta pra você almoçar. Vixe, que coisa boa. Você vai almoçar na churrascaria Mão de Vaca. Só que na quinta-feira de finados, dia 2 de novembro, aí a Mão de Vaca não vai abrir. Você não vai almoçar lá, nem vai jantar lá na churrascaria Mão de Vaca. Mas, em compensação, amanhã você vai poder ir lá para aquele almoço espetacular na churrascaria Mão de Vaca. Você sabia que uma grande empresa de call center poderá abrir até 3.000 novas vagas de trabalho? Agora você tem que estar preparado. Por isso, acesse o site do ESC, faça os cursos disponíveis para você enriquecer o seu currículo. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança. Mais preparado, será muito mais fácil conseguir o seu espaço no mercado de trabalho. E o ESC ajuda você. Entre em contato com o site www.esccursos.com.br ou então ligue 3571-3487 ou ainda pelo WhatsApp 99982-2476. ESC Cursos, compartilhe essa ideia. Vamos lá, Marco Valério? Vamos. Ultimaço. 18 horas e 55 minutos, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Ô, Delta, eu tava ouvindo a Rádio Assunção, a co-irmã Rádio Assunção de Fortaleza, no último sábado. Tive até o prazer de participar do programa com o Moésio Loyola. E o Kilmer de Campos todo animado, visitando aí diversos locais em Fortaleza, ouvindo o torcedor. Mas teve uma hora que o Kilmer de Campos foi atrás de uma camisa da LDU. Aí eu pensei aqui, viu? Era no sábado pela manhã ainda, eu tava aqui na rádio ouvindo. Aí eu disse, rapaz, esse negócio de Kilmer atrás de camisa da LDU não vai dar certo. E infelizmente, o Fortaleza não venceu, não é assim, Kilmer? O que é que você quis dizer com isso? Que Kilmer foi atrás de uma camisa da LDU? Los Peds não foi pé quente nesse sentido, né, Delton Sá? Eu acho que o Los Peds, como fala castelhano, torceu pelo time lá de Quito e por isso o Fortaleza eu não venceu. Será que foi isso mesmo, Kilmer? Boa noite. Los Peds. Eita. Teve até vinheta para Los Peds. Tem moral demais, mano. Esse Los Peds tem muita moral, viu, Delton Sá? Tem sim. Agora, só explicando essa história da camisa, eu estava num bairro, eu andei em 3, 4 bairros diferentes, estava fazendo aquele giro, porque a transmissão da Assunção começou às 7 da manhã para o jogo às 17 horas, e eu era um dos repórteres na rua. E, é claro, andando, me deparei numa loja de esporte com a camisa da LDU. Eu disse, bom, aqui rende uma matéria legal, né? Para quem estão vendendo essa camisa da LDU? E o cidadão lá, o vendedor, se não me engano, era Francisco alguma coisa, não me lembro do sobrenome dele, me disse que já tinha vendido pelo menos 13 camisas da LDU das 15 que chegaram. Ou seja, só sobraram 2, até a hora que eu saí da loja. Era R$70, inclusive, como eu estava ali esperando a hora,
para falar, passou um cidadão no carro perguntando quanto é a camisa. Ou seja, naquele minuto eu virei um vendedor da loja. Eu disse 70. O cara passou, disse, depois eu passo aqui de novo, tá certo. Ou seja, o cara pensou até que eu estava vendendo camisa da LDU, da Liga Deportiva Universitária. Agora, antes de eu entrar no meu noticiário, viu, Delta e Marco, eu queria saber o seguinte, aquele lance decisivo do gol da LDU no tempo normal, na bola em cima do lateral esquerdo do Fortaleza. Eu até mandei para vocês a imagem ampliada e na câmera lenta. Para vocês, foi falta no jogador do Fortaleza ou não? Marco jogador normal. Lance normal, Kilmer. A minha opinião também de lance normal. Aí eu fui checar com o Almeida Filho, que foi árbitro de futebol, hoje aposentado. O Almeida Filho disse o seguinte, se fosse no Brasil e árbitro brasileiro, teriam marcado falta. Fora do Brasil, com árbitro não brasileiro, segue o jogo. Foi o que disse o Almeida Filho. Bom, falando aqui da capital, o Fortaleza retornou com o vice-campeonato na sacola, mas não faltou festa ontem não. A delegação do Leão desembarcou por aqui por volta das 19h30. O voo sairia na madrugada. Só que depois do jogo caiu aquela névoa densa em Punta del Este, ali na região de Maldonado. Sem teto, o avião não decolou e o tempo não melhorou. O avião sairia às 23 horas, chegaria nas primeiras horas do domingo aqui na capital cearense. O avião só decolou de lá às 13 horas do domingo, ou seja, 1h da tarde. Foi quando a névoa deu um tempo, o tempo melhorou em Punta del Este, no sul da América do Sul, e aí a aeronave decolou rumo a Fortaleza, chegando até às 19h30 e tinha uma multidão para receber os vice-campeões, o Tinga e vários outros jogadores do Fortaleza. Lamentável, porque o Fortaleza teve 3 momentos para ganhar o campeonato, né? No tempo normal fez 1-0, a LDU foi buscar. Nos pênaltis, o Paulo Guerreiro bateu primeiro e perdeu. O Galhardo bateu e fez, Fortaleza estava na frente. E no último pênalti dos 5 para lá, 5 para cá, Fortaleza também estava na frente. Aí o tal de Pedro Augusto resolveu chutar e o goleiro pegou. Aliás, que jogador ruim, hein? Esse tal de Pedro Augusto. 1000 vezes o zagueiro do Ferroviário, o Alisson, o zagueiro artilheiro. Agora é aquela história, né? O Pedro Augusto nasceu em Minas, jogou no São Paulo Futebol Clube, estava em Portugal, aí tem um outro olhar. É a mesma coisa que eu falo, viu, Deltemar? Quando é contratado um jogador aqui. Se o jogador chega aqui com o nome de Fernando Goiano, Fernando Carioca ou Fernando Paulista, cara, deve ser bom. Se chegar por aqui com o nome de Fernando de Xabá, Fernando de Pum, a primeira bola que ele der errado, o cara fora. Você não presta não. Ou seja, o sobrenome é muito importante. Esse cara veio jogando em Portugal, jogou lá no futebol, jogou no São Paulo Futebol Clube, então existe uma certa paciência com o atleta, mas é muito ruim. Estou falando da pessoa, falando do futebol dele que eu não gosto. O atleta que inclusive acabou perdendo o pênalti. E o Silvio Romero, que também é fraco demais, né? O Silvio Romero chegou aqui com um grande cartaz, mas está pesado, não está sintonizado. Eu não entendi por que é que o Juan Pablo Voivoda colocou o compatriota dele no gramado. Fortaleza volta agora as atenções para o Brasileirão Série A. Quarta-feira, 21h30 em BH. O Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro lá em Minas. E no final de semana, meu amigo, tem Fortaleza e Flamengo aqui na capital cearense. Jogo das 18h30. E com certeza, caravanas do Mengão, de fora aqui do estado, do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão, aí de Juazeiro do Norte, e com certeza muitos torcedores, independente do título ou não, o pessoal vai apoiar e vai torcer pelo Fortaleza no jogo contra o Flamengo. No Vozão, o Ceará ainda bem acabou com essa reima, né? Venceu o Sport 2-1, quebrou um tabu, não fazia um gol há 37 dias, quebrou o tabu de número 2, não ganhava de ninguém, nem em casa nem fora, 6 partidas consecutivas e manteve um tabu. O time do Ceará não perde para o Sport há 9 meses, venceu 2-1. Pena que o caminho do Ceará rumo à Série A já foi interrompido faz tempo. O Ceará não tem mais chances de se classificar neste retão final de Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará é o 11º colocado com 46, o 10º é o CRB com 50
e o G4 lá em cima, a briga tá bonita e tá pegando fogo. O treinador do Ferroviário retornou para o Paraná, volta no dia 20, porque dia 22 a reapresentação do Peixe. E o primeiro grande objetivo do tubarão mais amado do Brasil, a camisa mais bonita do estado, é ganhar uma vaga na Copa do Nordeste. O Ferroviário precisa passar pela pré-copa, da mesma forma que aconteceu em 2023, quando o Ferrão eliminou o Asa de Arapiraca, depois o Confiança e entrou na fase de grupos. O primeiro jogo do Ferroviário não saiu tabela ainda, mas deve acontecer no dia 7 de janeiro de 2024. O Ferroviário se apresenta dia 22, é aquela história da revisão médica, a parte física e depois os treinos com bola, já sob a batuta do novo treinador do Peixe, o Matheus Costa. Ao vivo, Fortaleza. Hoje foi um dia de muito sol, muito calor, a temperatura variou entre 32 e 35 graus aqui na capital cearense. Foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Ô Kilmer. Oi. Mas teve muita provocação do torcedor do Ceará com o Fortaleza aí? E isso é saudável, né, Delton Sá? Da mesma forma, quando o Icasa joga uma grande competição, o torcedor do Guarani fica secando. Quando o Guarani chegou naqueles jogos da Copa do Brasil, o Icasa foi secar. Isso faz parte da história. O torcedor do Ceará vestiu camisa da LDU, fez festa, tivemos foguetório com a desclassificação pela não conquista do Fortaleza da Sul-Americana. Até porque eu acho que o tal do já ganhou atrapalhou um pouquinho. Essa história de é o Lion não tem jeito, é o Lion não tem jeito. Eu acho que isso acabou atrapalhando um pouquinho. Faltou marra do Fortaleza no jogo contra a LDU. Nos 90 o Fortaleza foi melhor, teve chance de bater a LDU, teve chance de vencer o jogo. Os equatorianos empurraram o jogo para os pênaltis. E aí, meu amigo, brilhou o Domingues, que é goleiro reserva da seleção equatoriana. Lamentável, o Fortaleza ficou com o vice-campeonato, viu, Deltácio? Beleza, Kilmar. Delto, mandar aqui um abraço pro Thalisson Torres, tá acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, galera que tá vendo a gente, um grande abraço. Gilberto Cláudio também tá acompanhando a gente, a Rosa também, ligada no Vale Esportes, e o Renier Alves acompanhando também o nosso programa. Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço. No nosso chat no canal do YouTube. Marco Valério, eu tô com frio. E Delto Sá? Não sei o que é, não, mas eu tô com frio. Pô, peça um abraço a JF. Meu filho, aí um abraço. O frio abraço. Tem um jogo hoje, Delto. Do Flamengo, aquele abraço. Tem um jogo hoje. Quem é que joga hoje? Quem é que joga, JF? Chapecoense e Tombense pela Série B. Dois times que estão lá embaixo. A Chapecoense é a 17ª colocada, o Tombense é 18º. Estão caindo. Se o campeonato terminasse hoje, faltam 4 rodadas. Subiriam Vitória da Bahia, esse eu acho que já subiu. Sport Recife, Atlético de Goiás e o Criciúma. Mas o Juventude tá ali colado em 5º lugar com a mesma pontuação do time do Criciúma. E quem estaria caindo, Marco Valério? Quem estaria caindo? Vou caindo, dizer agora. E Tombense. ABC já caiu. Londrina também tem mais tá jeito. Bem encaminhado. Tombense e Chapecoense. Olha aí. Só que um detalhe, se a Chapecoense ganhar hoje, ela vai a 36 pontos e empurra a Ponte Preta pra zona de rebaixamento. Eita, macaca, velho. Tá animada a Série B também, Tchau. Vamos lá? Vamos embora? Vamos. Grande abraço, até amanhã com mais um Vale Esportes. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Orientações são principalmente a vacinação. Então, aquelas pessoas que não tomaram o reforço com a vacina bivalente